A folha de verificação muitas vezes é vista como uma coisa menor dentro do gerenciamento, mas ela é simples, é operacional, mas ela vai ser fundamental para facilitar a coleta de dados, tanto a coleta de dados quanto a solução de problemas depois. Se você planejar bem a folha de verificação, seu trabalho de entender o processo e tomar ações corretivas vão ficar muito mais facilitados. Vamos ver. Como sempre aqui vamos seguir o nosso roteirinho e vamos falar do contexto, né? Uma folha de verificação sozinha não diz nada, então dentro do contexto da melhor gestão, que é gerenciamento de processo, vamos caracterizar isso, onde vai ser útil, onde você vai ter que decidir se utiliza ou não uma folha de verificação, o que é e para que serve. Vou passar uma definição simples e vou mostrar exemplo para ficar mais fácil de entender, mas ela realmente é bem operacional e tem que ser. E vou montar um exemplo com vocês. Vou mostrar um exemplo simples e vou montar um exemplo para vocês terem noção do tipo de criatividade que vocês vão ter que ter para montar a sua folha de verificação, para cada processo, para cada problema que você quer trabalhar para resolver. E no final, comentários gerais, como a gente sempre faz. Tá, do contexto, eu vou lembrar para quem está vendo esse vídeo, não está acostumado com o nosso canal, eu tenho um vídeo que foi lançado há um mês ou mais atrás, das 7 mais 7 ferramentas da qualidade, que ficaram famosas numa determinada época porque foram criadas pelos japoneses, era associado às ferramentas, às armas do samurai, né? Mas foi consolidada como as 7 ferramentas da qualidade e depois o próprio Japão lançou as 7 ferramentas mais úteis na parte administrativa, não só na produção, as 7 novas ferramentas da qualidade, né? Ou 7 ferramentas administrativas da qualidade. Que são as 7 ferramentas tradicionais, as 7 estão aqui em cinza, eu já lancei 6, hoje é a última das 7 ferramentas da qualidade, né, que vai ser folha de verificação. E das 7 novas ferramentas também, o que está em cinza já tem no canal, pode pesquisar lá, eu vou deixar o link, então. Eu criei uma playlist desses vídeos, então eu vou deixar o link da playlist para você achar as que já estão prontas no meu canal. E aqui mesma coisa, as que estão em branco, as que estão em cinza eu já lancei, as que estão em branco são as que faltam que eu vou lançar na sequência desse vídeo. Outro ponto de contexto é o seguinte, assim, olha, dentro do método PDCA, também se você é novo aqui, meu canal fala muito do método PDCA, mas vai dar para entender o que a gente precisa agora. Dentro do C do PDCA, que é onde eu trabalho com a identificação do resultado do meu processo, com a avaliação do processo, com indicadores de desempenho, é nesse ponto que a folha de verificação vai ser muito útil. Tá? Então, ela vai me ajudar a levantar dados a mais, né, ou detalhar mais meu indicador de desempenho para ajudar na solução do problema posterior, quando houver, lógico, né? Então, em termos de contexto, é isso. Eu vou citar sempre eu uso muito conteúdo de outros vídeos meus e vou deixar o link aqui também com uma ferramenta de solução de problemas, que é a análise de falha, parecido com o MASP, análise de falha, e onde eu uso uma figurinha lá que vai me ajudar a contextualizar agora a folha de verificação. Ou seja, dentro da metodologia de análise de falha, ou do MASP, ou similar ao DMAIC, eu tenho sempre uma etapa de identificação do problema e observação do problema antes de entrar na análise de causa. Então, toda a ferramenta de solução de problemas segue um princípio básico, que é identificar bem o problema, entender bem o problema, aí sim, buscar a causa e a solução ser empregada não em cima do problema, em cima da causa para resolver o problema definitivamente. Então, a primeira etapa, identificação e observação, dentro daquela figurinha do espinha de peixe, é atuando sobre produto pronto, sobre serviço prestado, que está ligado ao meu indicador de desempenho, e depois, em outras ferramentas, eu vou para dentro do processo. Vamos dar um zoom nessa primeira etapa aqui e falar assim, olha, para a identificação do problema, a melhor ferramenta que tem é o gráfico sequencial. É como que o meu processo produziu ontem, anteontem, hoje, como que eu posso prever ou não como ele vai produzir amanhã. Então, um exemplo banal aqui, um exemplo simples aqui de sobra de bolo de uma confeitaria, o gráfico sequencial seria suficiente para identificar onde aconteceram os problemas. Indicador de desempenho não ajuda, não resolve o problema, mas me ajuda a identificar se tem problema ou não. Também aqui um outro problema que só o gráfico sequencial já me ajuda a identificar,
é quando eu tenho uma elevação do meu patamar, começou a sobrar demais e se manteve. Então isso é fundamental. Ah, tá, Marcos, e a folha de verificação? A folha de verificação é quando você começa a pensar nesse problema e fala assim, o indicador de desempenho não vai te dar isso. Olha, esse problema aqui aconteceu mais no bolo de morango ou de chocolate? Isso aconteceu na minha equipe 1 ou equipe 2 de trabalho? Então, a folha de verificação ajuda na observação melhor do problema. Mas lembre, eu estou lá produzindo, eu tenho que levantar de alguma forma para poder ter uma avaliação depois. Então, na observação do problema, vai ser muito comum você pensar, falar, pô, o que vai ser importante na solução? Por que pensar? Porque no indicador você acabou de executar o processo. Agora, se eu começar a perceber problema, o que eu vou precisar lá na frente? Então, se eu não criar uma folha de verificação já precedente, ali, ou anteriormente, né, eu vou ter que levantar novos dados para pesquisar isso. Então, a ideia é, já prevendo que pode ser importante para saber qual bolo foi devolvido ou sobrou, eu posso querer saber, foi algum bolo específico ou a distribuição é igual em todos eles? Foi no período 1 ou no período 2? Foi na equipe 1 ou na equipe 2? Foi o motivo de reclamação que o cliente já deixou lá e não quis levar e acabou sobrando? Então, nesse ponto de uma futura solução de problema, a folha de verificação vai ser fundamental. Aqui, só para fechar o conceito, talvez para você montar gráfico de Pareto, que é uma das ferramentas da qualidade que eu já trato lá no canal. Então, o contexto é esse, ele vai me ajudar a levantar dados além do meu indicador, ele vai me ajudar a estratificar meu indicador de desempenho para poder facilitar uma possível solução de problema lá na frente. Vou antecipar aqui, ó, se você não tiver problema, se teu gráfico continuar bonitinho e você tiver com a folha de verificação toda levantada, você não vai precisar dela. Então, por isso, quando tiver um processo muito sob controle, ou que não sai fora de controle há muito tempo, talvez eu não precise mais coletar alguns dados na folha de verificação. Oi, pessoal, aproveitando que a gente tocou no assunto de gerenciamento de processo, eu tenho um convite para você. Aqui na descrição desse vídeo tem um link com o projeto nosso Gestão Simplificada, um projeto que mostra passo a passo como implantar o gerenciamento de processo em sua empresa ou em seu setor. Dá uma passada lá para conhecer, tá muito legal. Um abraço, continue assistindo. Tá, o que é e para que serve? Folha de verificação, uma definição, só para a gente fechar. Pode ser um formulário, pode ser digital, manual, o que for, no qual os itens a serem verificados, aqueles itens que eu quero verificar lá na frente, estão já preparados de uma forma pré-impressa para facilitar a coleta do dado. Tá? De modo que os dados possam ser coletados de forma fácil e concisa, que não seja que o operador, que o funcionário não gaste mais tempo coletando dados do que produzindo ou prestando serviço. Ele tem a finalidade de facilitar a coleta de dados, facilitar a vida de quem está trabalhando, de quem está produzindo. Tá? Aqui eu resolvi apresentar uma folha de verificação simples para ter essa ideia, ou seja, a folha de verificação, eu tenho uma identificação dela, de que produto, de que problema ela está levantando, qual o período e tudo mais, quem é o responsável, o inspetor aqui no caso, e eu monto, por exemplo, aqui o exemplo, eu quero saber, além da quantidade total de defeitos, eu quero saber se foi marca na superfície, se foi trinca, se foi peça incompleta, eu quero saber se o relatório foi calculado errado, não foi impresso uma informação importante, então é o tipo de problema, não é causa. Tá? Facilitar a coleta de dados e organizar os dados de forma simples para quem vai utilizar. Então, nessa tabelinha aqui, eu consigo ver, meu indicador de controle nessa data aqui, foram 42 defeitos, sendo que eu tive o tipo de defeito que me gerou o maior percentual nesse indicador é peça incompleta. Ok? E essa marquinha, eu vou frisar, né? Passar assim para o operador é uma forma dele não precisar abrir uma ficha completa com uma marca na superfície. Então ele só marca, houve uma marca na superfície. Então, basicamente é isso, eu marquei aqui, ó, ela visa padronizar e organizar a coleta desses dados, podendo ser por meio de tabelas, planilhas ou quadros. Vamos frisar, eu vou falar lá no final, padronizar e organizar, facilitar a vida, mas eu tenho que me preocupar em padronizar essa ficha também. Eu falo isso no final do nosso bate-papo. Então eu peguei um exemplo aqui, como se fosse criar a folha de verificação. Vamos supor que eu tenho um indicador, já implantei, estou sabendo, lá estou acompanhando como está a sobra de bolo e de vez em quando ele me alerta, ó, tem algum problema.
Então, o indicador bastaria eu pegar, vamos supor, bolos, o responsável é o Enzo, é a segunda semana de agosto, a folha de verificação. Eu coleto dados semanais, né? Desculpa, diário, segunda, terça, quarta, quinta. Então, basta ter o total de cada dia, eu vou ter esse gráfico aqui no final da semana. Mas eu posso falar assim, poxa, mas eu sei que sempre tem problema. E na hora que tem problema, era importante saber se foi a equipe 1 ou a equipe 2, por exemplo, ou o turno 1, ou a loja 1 ou a loja 2. Então, eu vou fazer a coleta de dados de forma que me permita ter esse dado 16, mas veio de que origem? Turma 1 ou turma 2? Loja 1 ou loja 2? Poderia ser o mesmo exemplo, né? E aí eu vou ter aqui, olha, desses 16, 5 foi... Lembra, eu estou mostrando, eu estou fazendo, montando a folha de verificação que vai me ajudar mais no meu caso específico, tá? Mas também eu posso, já antecipei e falar assim, poxa, mas e que bolo foi que deu esse problema? Então eu posso chegar aqui e falar, eu posso levantar o dado por bolo 1 ou diversos modelos de bolo, diversos tipos de bolo, tá? E aí com isso eu teria ao final, além dos 92 bolos que aconteceram na semana, qual foi o tipo de bolo que me deu maior parcela de problema. Então minha folha de verificação ficaria assim, por exemplo, usando aquele mesmo critério de marcar só um palitinho. Facilitar a vida do funcionário, do confeiteiro ou do auxiliar do confeiteiro. Essa ficha vai ser para cada sistema, para cada problema, cada processo que você tiver, vai ter que criar. É um processo criativo de facilitar a vida de quem coleta e facilitar a vida de quem vai avaliar. Então eu sei que aqui no final daquela semana eu tive 92 problemas e sei que o que me contribuiu mais foi o bolo tipo 6. Então essa é a ideia de conceito. E aqui é importante a identificação dessa folha de verificação. Eu vou ter uma por turma, eu vou ter uma para as duas turmas, é viável isso ou não é? Então eu posso coletar já o dado dessa forma, a mesma pessoa coleta? Tá? E vamos lá, comentários gerais ali, algumas coisas importantes para a gente considerar. Eu acabei falando, mas ele é específico para cada situação, então dificilmente você vai olhar uma ficha, vou adaptar a minha realidade. Não, você vai ter que pensar que tipo de problema eu vou ter lá na frente, como é que eu posso fazer. Você tem que pensar na vida do funcionário que está trabalhando, você não pode passar um calhamaço de coisa para ele anotar, para ele parar de produzir e anotar o problema, então ela tem que facilitar a vida. Não tem como padronizar isso. Você pode olhar muitos modelos e depois você vai ter que ter um serviço criativo teu. Segundo, comentei lá que eu ia falar no final. Cuida da padronização do formulário. O formulário ele pode ser vai ser feito a primeira vez e alguém vai ver uma melhoria. Então ele tem que ser tratado como um padrão. Se alguém pensar numa melhoria, ele vai ter que revisar o documento, ele vai ter que ser autorizado pelo chefe, ele vai ter que ser distribuído para todo mundo que utiliza, senão vira uma bagunça. E ao final, quem vai utilizar e perceber que foram usados dois formulários diferentes, não vai poder tirar conclusões com exatidão. Então, trate o formulário como um procedimento operacional, uma coisa que tem que ter controle de revisões e distribuição de cópias. E por último, cuide para que os dados sejam úteis para quem coletou. Eu vou explicar assim, para quem vive já problema de serviço de processo todo dia, vai ser fácil de entender. Mas pensa o seguinte, assim, é muito comum eu, engenheiro, eu, gestor, e bolar uma coisa inteligente lá, que eu acho que bolei um troço legal, peço para o funcionário coletar e não dou muita satisfação para ele, apenas coleta aí. Se ele começar, é uma tarefa a mais que ele vai fazer, se ele começar a coletar aqueles dados por uma semana, 2, 3, e nunca enxergar o que foi feito com aquilo, o que melhorou meu dia a dia, o que melhorou a qualidade do produto com aquilo ali, ele vai chegar um dia, não é por maldade, ele vai começar a parar de, foram 15 bolos, foi de morango, não, marca tudo de morango. Começa a relaxar na coleta. Ele vai ser mais consciente se você envolver ele na solução do problema também. Aí ele vai entender a importância da coleta bem feita, da acuracidade da coleta. Gente, fechamos mais um vídeo das 7 ferramentas. Se inscrevam no canal, eu noto que muita gente assiste o vídeo ali e não é inscrito ainda, eu tenho um bom percentual de pessoas. Me ajudem a divulgar esse trabalho de gerenciamento ali, se inscrevendo no canal,
acionando o sininho, e aí eu tenho lançado um vídeo por semana, pelo menos, às vezes são 2 ou 3, e aí você vai ser lembrado toda vez que eu lançar um vídeo novo, vai lembrar do meu canal. E se inscrevam para manter essa atualização. Eu agradeço a presença de vocês, até o próximo vídeo, onde eu vou fechar as 14 ferramentas da qualidade. Um abraço.